Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Cara, olha só isso. Há 2 meses atrás eu mal sabia mexer no Facebook. Olha só meus resultados. Mais de 7 mil reais em vendas trabalhando em casa pela internet. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Do Palmeiras, são talvez os dois que têm muita chance. Se não fizer 18 pontos, pelo menos 16, ganhar 5 jogos, o empate, aí vai depender, joga na altitude, joga ali, joga aqui. Mas eu acho que o Flamengo tem todas as chances de fechar tranquilamente esse grupo. Eu acho que vamos ter uma briga aí, apesar do Independente ter saído na frente, com o Júnior Barranquilla, que ainda considera um time forte também, Theo. Leandro Quesada, o Independente Del Valle vem com 2 vitórias de 3-0. Essa é a vantagem em cima do Flamengo. O Flamengo foi jogar em Barranquilla, venceu por 2-1. Como é que você vê o início desse grupo A da Libertadores? Muito boa noite, Quesada. Tudo bem, Theo? Um abraço para você, para o Mauro, amigos de casa, acompanhando aqui o debate final especial hoje de Libertadores da América. Falou 3-0, né? Eu lembrei dos 3-0 do Flamengo sobre o Independente Del Valle na final da Supercopa. Pois né? é, já se encontraram. É legal porque quebrou um pouquinho também, né, daquele gelo em relação a um dos adversários da Libertadores. E aí muito daquilo que o Mauro falou também é o meu pensamento, a minha ideia em relação ao que vai acontecer nesse grupo. A tendência é o Flamengo fazer os 18 pontos. O Flamengo fez um bom jogo, né, no primeiro duelo lá contra o Independente Del Valle nessa final da Supercopa, estava perdendo, empatou o jogo. Mas deu jogo, né? Deu jogo, com certeza, deu jogo. Lá não é fácil, né? O Independente Del Valle já tinha jogado muito bem contra o Corinthians, né? Eliminando o Corinthians, inclusive, da Sul-Americana do ano passado. E depois no Maracanã, aí sobrou, né? O Flamengo sobrou. Quando o Flamengo joga no Maracanã, aí não tem realmente para ninguém. Na atual rodada, a gente hoje está falando de Libertadores, a gente poderia ter jogos da Libertadores nessa semana. Seria a terceira rodada, certo, Theo? Seria, inclusive, Independente Del Valle e Flamengo. E teríamos Barcelona e Júnior Barranquilla. Ou seja, quando for retomada a Libertadores da América, certamente Barcelona e Júnior Barranquilla vão estar torcendo para o Flamengo. Em cima disso que o Mauro falou. Né? Deixa o Flamengo disparar para a briga ficar com o Independente Del Valle. Porque quem vencer de Barcelona e Júnior Barranquilla, com uma vitória do Flamengo sobre o Del Valle, fica a 3 pontos, ou seja, está na briga. Quem perder, aí lê dancê, né? Aí pode dar adeus, porque com 3 derrotas fica, eu diria, impossível, né? Só com 9 conseguir alcançar a classificação. Mas um grupo extremamente tranquilo que o Flamengo tem e construindo também, né? Mérito do Flamengo que conseguiu 2 resultados logo no início dessa Libertadores da América. Theo, tem uma curiosidade nesse grupo aí, que o artilheiro da Libertadores é do Barcelona. Sim, porque ele vem das outras fases. Vem das 3 fases E anteriores. é bom jogador, viu? Bom jogador, né? É o Martínez. Martínez, né? Isso. Fidel Martínez. Fidel Martínez. São 2 Martínez, Isso. né? E o Fidel Esse é o Martínez, Fidel. fera. Ele tá com 8 gols. Ele é chamado de Romário, né? Neymar. O Neymar é equatoriano, Neymar é mais jovem. é Romário mais é da jovem. Pele. Que responsabilidade, hein? Que É, responsabilidade. começam a dar esse peso pra ele, né? É melhor não ter apelido essa hora, nem comparação com ninguém, deixar o menino embora. Só que acontece o seguinte, eu acho muito questionável isso. Existem algumas ligas que não consideram. Correto. Eles cortam os gols, começa tudo de novo. Cortam os cartões. Porque o Barcelona pegou, se não me engano, dos 3 jogos anteriores, 2 pelo menos, ele meteu 4-0 Foi. e tal. Eu né? fiz Você 2 fez jogos dele. Uma foi uma goleada, ele marcou 2 gols, o Fidel, e 2 golaços. Então, aí eles têm lá, eles têm Tem o número Nas 10, o estatísticas. Demian, que é bom jogador, Que é um o- argentino. é o rei das Damian assistências. Dias. Já deu 4 assistências para os Bom caras. jogador. Tem o Jonathan Alves, que jogou no Inter. Então, aí o que acontece? Eles ficam liderando aí todas as estatísticas, mas já tomaram 2 buchas agora Sim. na hora que entrou a coisa para Sim. valer na fase de grupo. Não sei, é questionável se deveriam ser mantidos esses números, porque acho que não vão fazer nada nesse grupo agora com o Flamengo. E, sei lá, o Luiz Adriano está com 4 gols.
que vem atrás ali, me Sim. parece muito mais importante, muito mais correto se você considerasse os gols de quem começou nessa fase de grupos. Mas, enfim, esse é um questionamento só e uma curiosidade para esse grupo, né? Você tem o artilheiro, você tem o rei das assistências, você tem dos cartões também, porque jogaram 6 vezes, já tomaram cartões. Tem muita gente pendurada. E, no entanto, não ganharam 2 jogos e não ganharam, levaram goleada. Levaram de Foram 3. os 2 jogos 3-0. Para mim, foi uma surpresa. Eu até tenho um amigo meu que é torcedor fanático do Flamengo. Quando foi jogar, falou, ó, cuidado aí com o Damian Dias, com o Fidel Martins, são bons jogadores. Não fizeram nada. Tomaram de 3-0. Nesses tempos difíceis, como a gente falou na abertura do programa, mais do que nunca, a gente quer trazer um pouco de diversão para você que está na sua casa curtindo o debate final hoje, especial Libertadores. Então a sua participação, mais do que nunca, ela é bem bacana pra gente, ela é super importante. O Vandrinho, o Quesada, ele diz aqui, ó, pelo grupo difícil e por ter enfrentado times fortes, o Flamengo joga o melhor futebol entre os brasileiros da Libertadores. Você concorda com o Vandrinho, que utiliza a hashtag Debate Final Fox Sports? Sim, a referência é a Libertadores América, eu considero que sim. Eu acho que o Flamengo continua jogando o melhor futebol do Brasil. Encerrou em alto nível a temporada passada, campeão brasileiro da Libertadores, fazendo um jogaço na final do Mundial contra o Liverpool e retomou muito bem essa excelência. Eu não tenho dúvida disso, não. Continuo entendendo que o Flamengo é o time a ser batido nessa Libertadores da América, Théo. Vamos ver, então, a sequência do Flamengo nessa Libertadores da América. A gente não tem ainda uma definição quando volta a Libertadores da América. Ontem, o presidente da Conmebol disse que espera que a terceira rodada aconteça no início de maio, mas a gente não tem nenhuma definição neste momento. Vamos ver, então, os 4 jogos que o Flamengo tem pela frente. Esse é o jogo adiado contra o Independente Del Valle, depois pega são 2 jogos fora de casa, depois pega o Barcelona lá em Guayaquil, aí vai encerrar a sua participação em casa, contra o Independente Del Valle e também contra o Júnior Barranquilla. É uma o Flamengo, bela vantagem. Pois é, o Flamengo tem a possibilidade aí de chegar em casa de repente já classificado, gente. Ah, não, com certeza, pelas contas e pelo futebol. Pelas contas que eu digo que ele já fez, né? Já fez 2 vitórias, já fez 6 pontos. Pelo futebol que vem jogando, pelo grupo que está, eu volto a repetir, pode inclusive fazer os 18 pontos. A chance não é pequena, não, a chance é bastante grande. Eu acho que a briga, repito, fica ali entre Independente. É um jogo difícil esse terceiro, né? Ir lá, porque o Independente também está meio engasgado aí com a Supercopa. A Recopa, ter perdido o título, quer dizer, lógico que vai fazer de tudo para ganhar lá. Como o Júnior Barranquilla fez também, né? Fez um jogo difícil para o Flamengo lá. Não foi nenhuma molezinha para o Flamengo. O primeiro, não. Se tratava do primeiro. Tem toda aquela coisa da estreia, de ser o primeiro e tal. Não foi um jogo fácil. Mas o Flamengo está sobrando ainda nesse grupo, mais ainda. Ele já está sobrando de uma maneira geral, porque, como disse o Quesada, já veio o ano passado todo prontinho, embalado com o melhor da América. E retomou muito bem, né? Então, os outros... A gente não sabe na sequência, a gente espera que, inclusive, os brasileiros cresçam muito ainda, né? É que o Flamengo já praticamente começou pronto, né? O ano já estava tudo certinho, continuou quase que no ritmo que vinha no ano passado, se reforçou de uma forma legal, ou seja, ainda melhorou o elenco com relação ao ano passado. E a gente está vendo agora, vou falar só dos brasileiros, daí vou falar lá de fora. A gente está vendo lá o Diniz querendo melhorar o São Paulo, está vendo o Luxemburgo, os times Porto Alegre, enfim. Todos eles a gente espera ainda uma evolução. O Flamengo não, já começou num nível um pouco acima deles. Então, para este grupo, para essa primeira fase aí do grupo, sem dúvida alguma, ele vai sobrar. E foi bom o Theo apresentar esses próximos 4 jogos, porque assim, eu não gosto muito dessa história de a tabela foi legal com o Flamengo. Não tem nada de tabela legal com ninguém. Ela pode ser legal porque o Flamengo está fazendo com que ela seja legal, porque venceu os 2 primeiros jogos. Se sai perdendo lá, né, Cassado, no primeiro, já iam dizer, poxa, já saiu jogando fora. Imagine se perde o primeiro e empata o segundo. Agora você tem 2 jogos fora de casa, já é diferente. Eu estou querendo dizer isso porque, digamos que aconteça alguma coisa errada nas 2 próximas rodadas. O Flamengo ainda tem a chance de jogar 2 partidas em casa. Então largar na frente, fazendo 6 pontos dos 6 possíveis, já é um meio caminho andado. Tem muita gente que faz a conta, Theo, não necessariamente vai acontecer isso, mas que com 10 pontos é praticamente 100% que um time
tenha pelo menos garantida a segunda posição no grupo. É bem provável. Quase sempre. Na média 12 histórica tem é sido isso. Isso, Na média histórica. 12 é garantido. Porque pode ser que um time perca todos os 6 jogos e os outros façam mais de 10. Pode ser que aconteça, tá? O Flamengo já tem 6. Ou seja, o Flamengo, nessa matemática nossa aqui, ele precisaria de 4 de 12 que ele tem para disputar. Certo? 4 de 12. Gente, só se acontecer uma tragédia futebolística, como a gente está vendo aí, a classificação para o Flamengo ficar fora das oitavas. Quesada, corre o risco de acontecer nesse grupo com o Barcelona, né? Fez tudo, artilheiro, corre risco de não ganhar nada. Não ganha nada. Não ganha nada nesse grupo. Já está com menos 6, né? Não, e os outros são superiores a ele. Pode ser que o Barcelona vá arrumar alguma coisa, mas olhando os três ali, os três são bem melhores que o Barcelona. Então o Barcelona se destacou demais nas 3 primeiras fases e corre o risco de pagar um vexame aí histórico agora nessa fase de grupos. A gente separou 2 jogadas com olhar tático do Fox Sports nesse debate especial Libertadores da América da equipe do Flamengo. A gente vai mostrar. Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.